Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós vemos, irmãos, aqui nesse capítulo, as bênçãos que estão escondidas em Cristo da parte de Deus, que é o autor da redenção, da salvação, e também é o cabeça da igreja. Ele deve ser o cabeça nosso, aquele que nos dirige, que nos inspira, que nos instrui, e tanto quanto ele pode nos governar como cabeça, tanto quanto seremos felizes. Se nós andarmos com o governo dele, nós vamos andar em espírito e não vamos cumprir a concupiscência da carne, porque vivemos num combate contínuo, e o combate nosso é este: a nossa carne e o nosso espírito. São duas naturezas distintas que pendem para fins distintos. O nosso espírito, ele tende para Deus, a nossa carne tende para o mundo. Esses são os dois extremos de nossa natureza. Se o nosso espírito estiver fortificado, com Cristo governando a nossa natureza, nós venceremos a concupiscência da carne. Senão, seremos arrastados pela carne
e seremos feitos prisioneiros de nossas paixões. Foi para isso que o Senhor Jesus veio aqui, para nos libertar desse mundo, desse sistema atual, desse presente século, que torna as pessoas prisioneiras de inúmeras filosofias, incontáveis teorias humanas e pelas paixões que dominam nos seus corpos. O ser humano não é capaz de vencer suas paixões. Ele pode escondê-la dos olhos dos outros, mas ela está dentro dele, dentro dela, empurrando, impulsionando suas ações e fazendo com que dentro de cada pessoa o mal sobreviva, exista e force contra a nossa natureza divina. Vencer isso não é uma tarefa humana, é uma tarefa sobrenatural que só pode ser feita quando nós temos alguém que nos governa como cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem entende isso, ele pode caminhar muito mais nessa relação maravilhosa com o mundo espiritual, que Cristo abriu para nós essas portas. Foi Ele que fez isso. Até Ele vir aqui, a morte, ela governava absoluta. Ninguém podia vencer a morte. Até alguém que, com poder divino, ressuscitava outra pessoa, mas essa pessoa voltava a morrer. Porque a morte foi um castigo instituído por Deus desde o Éden. Uma sentença fatídica, triste, que caiu sobre a humanidade. Por causa do pecado, o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. E hoje nós vivemos uma época no mundo espiritual, no mundo religioso, porque eu não estou falando do mundo natural, porque aí fora ninguém se ocupa de nenhum valor cristão. Mesmo os valores morais acabaram. Mas dentro das igrejas evangélicas, reina agora uma ideia de que é possível conviver com Cristo e com o pecado ao mesmo tempo. Dissimuladamente, nosso inimigo tem colocado nas igrejas a ideia de que o pecado não é tão problemático assim. Irmãos, o pecado sempre foi um entrave no relacionamento do homem com Deus. O pecado é tão grave que no Éden a sentença foi essa: Adão, no dia que você comer do conhecimento da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Ele acreditou que não fosse morrer e ele morreu. E o pior de tudo é que depois de passado tanto tempo, nós vemos uma doutrina estranha se infiltrar nas igrejas, de que o pecado não é tão problemático assim. Toda iniquidade é pecado. Todo tipo de coisas sujas, escondidas, são pecados. E não é possível nós termos compatibilidade entre o Espírito e a carne, entre o pecado e a santidade. Ou nós servimos a Deus pelo Espírito, ou nós servimos ao mundo pela carne. Sabe o que o Senhor falou? Não tem como nós ser amigo dos dois. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como eu ser muito ligado com Deus e muito ligado com o mundo. Eu escolho quem eu quero por amigo, ou a Deus ou ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não estamos presos aos valores do mundo. Nós estamos aqui, mas nosso coração não está mais aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Agora temos uma nova compreensão da nossa vida. Deus abriu uma perspectiva nova e nós entendemos agora que nós temos essas duas naturezas dentro de nós. E se nós não cuidarmos da natureza espiritual, ela vai ser governada pela natureza carnal e nosso espírito será então feito como prisioneiro desse mundo. O apóstolo, irmãos, a voz, a paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós temos lugares celestiais em Cristo lá em cima, na glória, e aqui também nós temos.
Os lugares celestiais em Cristo não são propriamente o assento físico num banco. Aqui é um lugar muito bom para a gente estar. Mas o lugar espiritual em Cristo é a comunhão. É uma vida regrada, é uma vida ligada com Ele. Aí sim nós temos assentos espirituais em Cristo, porque nós estamos praticando o Evangelho, de tal maneira que a nossa natureza espiritual, ela está sendo alimentada pela palavra de Deus. E com ela nós conseguimos enfrentar a concupiscência da nossa carne, que dia e noite ela é trabalhada para nos levar para longe de Deus. Vocês percebem isso? Se distraímos um pouco, irmãos, nós ficamos tão longe de Deus, tudo nesse mundo nos ocupa, menos a eternidade, menos a palavra, menos a comunhão, menos a virtude. Eu falava com o irmão anteontem, ele me falou: irmão Luiz, eu estava orando e o Senhor me arrebatou. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, eu vi descer umas gotinhas fininhas de ouro, e ela caía lá embaixo no coração de alguns irmãos, e aquilo fazia uma mudança enorme no coração deles. São os lugares celestiais em Cristo que nós estamos, irmãos. Nós estamos em lugares celestiais, mas não é pelo assento aqui, é pelo assento em Cristo, na comunhão, na ligação com Ele. Hoje começa essa palavra nos recomendando: ande pelo Espírito e refreie as obras da carne. Assim nós seremos amigos de Deus, irmãos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui vem uma coisa muito interessante, irmãos. Como que Deus pode ter nos elegido antes da fundação do mundo? Vocês percebem como é que é profundo isso? Antes de haver mundos, Deus nos elegeu. Então eu tenho que admitir que também está escrito que o cordeiro que foi sacrificado desde a antiguidade, antes de haver mundo, ele foi sacrificado. Mas de fato ele não foi. Ele foi sacrificado faz 2000 anos, não antes. Como eu entendo isso? É que Deus, Ele não toma ações no afogadilho. Ele não decide coisas de última hora. Deus não faz improvisos. Nós fazemos, Deus não faz improviso. Deus, numa situação que Ele não premeditou, Ele vai tomar uma ação irrefletida para ver se escapa de alguma situação. Isso é impossível, é incompatível com Deus. Não tem nada que Deus não saiba antecipadamente. Ele é onisciente. Sabe o que é onisciente? Sabe tudo, todo o tempo. Então ele sabia que Adão ia cair, sabia que Eva ia cair, sabia que nós íamos nascer. Planejou tudo lá em cima. Por que ele não evitou então? Aí que vem a questão. Aqui que nós vamos entender, irmão, de eleição, de predestinação. Ele poderia ter evitado, mas ele não evitou. Embora ele soubesse tudo desde o princípio, ele deixou o curso da vida de cada um. Cada ser humano faz escolhas. Como lá no céu foram feitas escolhas pelos anjos, aqui na terra os seres humanos fazem escolhas. Vocês podem ler, naquela revolução do céu, vocês vão achar isso em Apocalipse, lá fala que teve uma revolta no céu. Um dragão, um certo dragão. Mas ele não era dragão antes. Antes ele era um querubim. E era um querubim bonito, incrustado de 10 grandes pedras e virtudes. Ele era o aferidor de medidas, era o querubim mais excelente lá, que ele governava sobre os outros. Mas um dia ele se achou a si mesmo melhor. Um dia ele quis um lugar mais alto, como está em Isaías: ó, tu que disseste no teu coração, vou me assentar acima das estrelas de Deus, eu te derribarei nos abismos. Ezequiel fala assim: ó, tu querubim ungido, que andavas por sobre as pedras afogueadas, até o dia em que foi achado iniquidade em ti. Até o dia que ele fez a opção, exerceu o livre-arbítrio de querer ocupar um espaço que não lhe foi dado e fazer aquilo que não lhe foi permitido, ele pecou. Primeiro pecado lá em cima.
Mas o que vocês podem perceber com segurança é que Deus não entrou nessa guerra. Deus ainda não entrou na guerra. Teve aquela revolução lá em cima, o dragão, com seus anjos, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos, então, foi projetada fora por um arcanjo, cujo nome é Miguel, que tomou as dores de Deus e levantou a sua espada e enfrentou esse dragão. E a partir dessa grande batalha, esse dragão foi projetado fora do céu. Deus não entrou na guerra. Aqui na terra, nós somos colocados aqui e esse dragão está aqui embaixo. Só que ele não está sozinho. Ele e os seus anjos, dia e noite batalhando contra a igreja, dia e noite batalhando contra você. E você fazendo as suas escolhas. Se você se inclinar para o Espírito, ele perde a força. Se você se inclinar para o Espírito, ele não tem onde trabalhar em você. Se voltar para a carne, ele fica forte. Mas na medida que você se aproxima do Senhor, ele começa a recuar. Porque à medida que as luzes de Deus brilham em você, as trevas dele não suportam essa luz. E quanto mais você se inclinar para o Espírito, tanto mais ele vai se afastar de você. Até chegar a um ponto que ele não consiga mais ficar muito próximo de você. Isso é o campo da batalha. Deus não entrou na guerra ainda. Veio Jesus aqui. Ele entrou nessa guerra, mas não para terminar com ela, para nos dar armas e condições de pelejar. Os anjos lá em cima pelejaram. Aquela guerra já acabou. Agora existe uma outra guerra, diferente daquela, porque nós lutamos de um jeito difícil, na natureza humana. Mas cada um de nós é observado por Deus todos os dias. Todos os seus pequenos esforços, todos os seus pequenos gestos estão olhados por Deus. Todos os seus desejos mais secretos estão vistos por Deus. E você está fazendo escolhas. É a inclinação do Espírito, lutando contra a carne. Já já ele vai perder a guerra final. Aí sim, Deus vai entrar na guerra. No dia que Deus entrar na guerra, vocês vão ver que vai ser o dia mais glorioso da história. Porque esse dia, quando acontecer, e não está longe, Deus, ele entra na guerra para terminar de vez, porque ele não tem oponente. Ninguém tem autoridade sobre Deus. Ninguém. Não tem nenhum espírito que possa sequer olhar no rosto dele. Ele falando, ninguém mais pode falar. Ele dando ordem, ninguém mais pode recusar. Até agora, nós recebemos as ordens e podemos recusar, sabe por quê? Porque o tempo de fazer escolhas está aqui. Mas quando Deus determinar, ninguém mais pode recuar. Ele chama o homem, ele chama a mulher não quero. Alguém fala, é impossível o homem resistir a Deus. Bom, nos seus decretos sim, mas nos seus chamados ele pode. Não porque tenha faltado poder em Deus, é porque Deus deu liberdade ao ser humano de fazer escolhas. Venha para perto de mim, eu não vou. Venha para perto de mim, não vou. Bom, ele está te chamando. Mas tem um dia que vai chegar, que vai falar com todo ser humano, vem aqui. E virão gemendo, tremendo, outros cantando, e vai ser o dia de acerto de contas. Aquele dia o nosso inimigo virá, todos os demônios virão, de cabeça abaixo, tremendo, com pavor. Aquele dia se verá a autoridade absoluta de Deus. Vai ser o dia que Deus vai entrar na guerra. Ele vai entrar na guerra e a guerra acaba. Ele entra na guerra, acaba a guerra, porque ele não tem oponente, ele não tem opositor. Por enquanto nós somos os instrumentos do campo da batalha. E ele quer passar a sua autoridade para cada um de nós. Ele quer, a alma que pecar, essa morrerá. Guarda teus pés, para não andar em lugares escorregadios. E quando você tropeçar, quer dizer que a alma morreu, não tem mais jeito. Não é isso. Todo pecado que o homem cometer, for capaz de se arrepender e tiver no coração capacidade de arrependimento sincero e se humilhar diante do Senhor, ele pode perdoar quando ele quer. Depende dele, depende da pessoa que peca. Agora, irmãos, ninguém convive com o pecado como se fosse uma coisa inocente. Pecado é como veneno. Ninguém brinca com veneno. Há pouco tempo morreu um
um encantador de serpente, hein, famoso. Ele pegava as serpentes mais venenosas, ele era muito hábil, mas uma hora ele distraiu, a serpente picou ele e ele morreu. Quem brinca com a morte. Está escrito assim, irmãos: aquele que gosta do perigo, morrerá dele. E quem vive com o pecado, gosta de perigo. Nós gostamos de lugar seguro, abrigo seguro. Forte rocha é o nosso Senhor. Esconda-te debaixo das asas do Onipotente e fuja desse mundo enganador, porque aqui tudo está de passagem. Como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu, nós somos eleitos. Mas quem são os eleitos? São aqueles que recebem o chamado de Deus e aceitam. Como Deus sabe quem vai aceitar, Ele já chama de predestinado antes da fundação do mundo. Eu não sei o nome dos que estão aqui, mas todos vocês aqui, Deus já conhecia vocês antes de fazer o mundo. Elegeu vocês, porque vocês creram. Mesmo os que estão remotos aí, vocês creram, vocês são eleitos. Porque aceitaram o chamado, são eleitos. Ou seja, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. A esses que predestinou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. É o último estágio desse nosso caminhar. E a glorificação é quando nós estivermos nas moradas eternas. Aqui todo mundo pode deixar o Senhor ou ficar com Ele. Cada um que escolhe. Quando o Senhor fazia uma prática, Ele falava que quem não comia da carne dele, eu acho que era isso. Quem não bebesse do seu sangue não tinha parte nele, eles se escandalizaram. E foram embora. Seus discípulos falaram: Senhor, olha, é melhor sua maneirar o discurso, que você está perdendo a clientela. Foi todo mundo embora, só estão os 12 nós aqui. Você está falando muito forte. O Senhor calmamente falou para ele: você também não quer ir embora? Pode ir. Eu falei: não. Ele caiu em si. Eu vou usar uma liberdade, mas não de uma forma estúpida. Eu vou ficar do teu lado. Deus não força ninguém, mas Ele tem muito prazer que o ser humano aceite o seu chamado. Todos que aceitam são predestinados. E todos que são eleitos foram predestinados. Foi eleito, continua na fé, está predestinado. Se você tombar aqui no campo da batalha, crendo em Jesus, a sua salvação está consumada. Na cruz de Jesus. É nele que nós nos salvamos. Nós somos adotados como filho. Nós não somos filhos pela nossa natureza. Pela nossa natureza nós somos filhos da ira. Mas pela adoção nós somos filhos do amor. Nós não tínhamos em nós nada que pudesse encantar o Senhor Deus. Mas Ele tem tanta coisa que pode encher nosso coração de júbilo. E Ele nos tomou então, no sangue de Jesus como filhos. Cada um de nós somos adotados, segundo a sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Bonita essa palavra, né, irmãos? Nos fez agradáveis a Ele. Então quer dizer que Ele agrada da irmã, Ele agrada do irmão. E com pequenas coisas Ele agrada, porque o que é grande para Deus? O que alguém pode oferecer para Deus que seja muito grande? O que alguém pode dar presente para um arquibilionário, trilionário? Quem vive de salário, que presente que ele pode dar para um trilionário? Nada que ele der me interessa do ponto de vista financeiro. Agora, e para Deus? O que nós poderíamos dar para Ele? Nada, a não ser nossas misérias. Mas no lugar dele Ele tem muita coisa para dar para você. Porque Ele se agrada de você, se agrada de nós. Isso é maravilhoso, porque como Ele tem tudo, à medida que nós vamos gostando dEle, aproximando dEle, Ele vai transferindo os seus tesouros para nós, e de pouco a pouco, nós vamos sendo perfume de vida diante dos olhos do Senhor. Aonde você vai, aonde você for, à medida que a carne não te empurra, não te governa, e o Espírito te governa, você se torna cheiro de vida, instrumento de paz. Você pode, com a palavra de Deus na sua boca, salvar uma família inteira. Salvar sua própria família. A palavra de Deus tem esse poder. Com ela, nós podemos fazer coisas maravilhosas, porque Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que essas que eu fiz. Já pensou isso?
É o chamado. Quando desceram 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, eles falaram com Ló: vamos embora, porque eu estou com ordem para destruir essa cidade aqui. Já os anjos tinham conversado com Abraão. Abraão ainda teve uma prosa boa com Deus. Perguntou se tivesse mais justo lá, ele ia fazer assim mesmo. Chegou a vez de Ló: vamos embora, que eu estou com ordem para destruir a cidade, só que eu tenho uma ordem também. Junto com a ordem para destruir a cidade, eu recebi outra ordem, que eu não posso destruir a cidade com você aqui. O cheiro de Deus estava nele. Vocês percebem isso? Tornou agradável para si no amado. Ele foi agradável aos olhos do Senhor. Assim, irmã, irmão, é agradável aos olhos do Senhor. Glórias a Deus por isso. Que sejamos nós agradáveis a Ele no amado Jesus Cristo. O anjo não podia destruir a cidade sem tirar Ló de lá. A ordem é: destrua, eu não quero ninguém vivo, mas não deixe Ló perecer com esse povo aí. Isso vai acontecer com esse mundo. Deus vai acabar aqui, irmãos, de um jeito horrível. Vai finalizar de um jeito horrível. Mas esse povo vai ser separado. Ninguém aqui vai experimentar a ira do Cordeiro. Não. Ela virá. Mas antes da ira vir, está escrito: enviará seus anjos aos 4 cantos da terra e levará seus escolhidos. Antes da ira, vem o amor pleno de Jesus te pegar pelas mãos. E por esses dias o amor de Jesus te pegará também, na alegria da sua simplicidade, no caminho simples do seu viver. Nas suas orações cotidianas, o Senhor te encherá de alegria. Por esses dias, a alegria de Deus vai te tomar. Você vai ver que você é amado de Deus. O amor de Deus vai manifestar dentro do seu coração. E você vai confessar: eu sinto o amor de Deus revigorar minha fé. Ó mulher, homem de Deus, receba essa palavra e você vai ser revigorada na fé, revigorado na fé. A vontade de ir para o céu vai aumentar. A vontade de viver aqui vai diminuir, não que você vai querer morrer, é que você vai trocar de valores. Eu preciso trabalhar mais lá em cima do que aqui embaixo. Eu preciso angariar mais coisas lá em cima do que aqui embaixo. Não adianta você correr atrás do mundo inteiro, você tem que angariar lá em cima alguma coisa, para você ter a alegria da salvação. A alegria da salvação. E são os galardões que nós angariamos. Vamos embora daqui. Eles fizeram um teste ainda com ele. Essas coisas são muito interessantes, como as pessoas ficam agradáveis no Senhor. Irmã, irmão, e você que está longe, essa palavra assim diz o Senhor: você se tornou agradável aos olhos do Senhor. Agradável. Deus se agrada de você. Deus falou isso com Daniel: ó homem muito amado, ó mulher muito amada, ó homem muito amado de Deus. Segue a sua carreira com calma. Deus nunca vai te deixar. O Senhor fala: será que uma mãe pode deixar um filho que ela amamenta, que ela gosta muito dele? Ele pergunta para Isaías. Mas olha, eu vou falar para você: ainda que uma mãe seja ruim, que esqueça seu filho, eu não me esqueço de você. Deus não se esquecerá de você, dos seus momentos de sinceridade. Muitas vezes, por causa da sua fraqueza, você chorou, mas a sua sinceridade nunca te deixou ficar longe de Deus. Pois saiba de uma coisa: nunca Deus vai te deixar, nunca Ele vai te abandonar. Ele sempre vai ter um jeito de chegar até você. Ele tem caminhos que você nunca percebeu que é caminho dele. Até na tormenta Ele faz seus caminhos. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está ali calmamente do nosso lado. Nos momentos alegres, nos momentos tristes, Deus é o seu melhor amigo. É a sua maior força, a sua maior inspiração. E você precisa de uma inspiração por esses dias no seu trabalho. Cristo te encherá de inspiração. E seu trabalho vai dar certo porque Cristo vai te ajudar. Aonde você estiver, e precisando dessa palavra, o Senhor te encherá de uma inspiração profunda, e você vai ver que houve uma mão poderosa ao lado do teu trabalho também. Coisa maravilhosa, irmãos, é ser assim, aproximado de Deus. Essa é uma coisa linda demais. Ló
falou para o genro dele: vão embora porque o anjo vai destruir tudo, hein? Já falou comigo. Eles riram dele. Assim que nós estamos no mundo hoje, até no nosso meio. Ninguém acredita muito mais em certos valores, em certas coisas, nem em castigo. Vocês acreditam que tem pessoas que não estão acreditando que tem inferno mais? Não tem coisa que agrada mais o inimigo quando alguém fala: eu não acredito no inferno, ele morre de rir, porque é a melhor coisa para ele. Quando ninguém acredita em Deus, ele se delicia. Por quê? Ele pode trapacear com mais liberdade. Mas bem-aventurado é você que acredita no céu e sabe da existência do inferno. E para lá nós não vamos não. Lá nós não vamos não. Nós vamos para o céu. E Deus te deu a chave para abrir a porta para outros ir com você, hein? Usa essa chave. Você tem a chave na sua mão para abrir a porta do céu para muitos. Usa a chave. Usa, fale. Não tenha vergonha de falar. Ensine. Fale da eternidade, fale da salvação, fale do inferno. Pode falar do inferno. Fala que tem inferno, que tem grito, tem gemido, tem medo, tem pavor. De vez em quando é preciso as pessoas saberem que existe inferno. De vez em quando nós temos que falar para as pessoas: cuidado com o inferno lá embaixo, hein? Porque de lá o bicho não morre e o fogo não apaga. Mas para você não precisa o Senhor te mostrar o inferno, não. Para você o Senhor te mostra a beleza do céu. Os lugares mais celestiais em Cristo. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo, na comunhão, na fé, na certeza de que Deus está do seu lado. Cai 1000 do seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Isso já tem cumprido na nossa vida. Quantas forças estranhas que já vieram contra nós e deram em nada, foram vencidas, e você não viu, seus olhos não viram, mas caíram. Se você está de pé é porque você venceu até hoje, senão você não estaria de pé. Muitos começaram a jornada espiritual, estão no mundo. A carne venceu, a concupiscência da carne arrastou eles para longe, porque perderam a cabeça que é Cristo. Mas enquanto nós tiver Cristo como cabeça, nenhuma potestade vai nos tirar daqui, nenhum principado, nenhuma força poderá te tirar das mãos do teu Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. É isso, irmãos, no sangue, na remissão. É disso que nós somos libertos do mundo, da ira. Aquele dia Ló viu a ira de Deus cair em 2 cidades. Já pensou? Choveu fogo, choveu enxofre. Foi terrível. E os genros dele não acreditaram. Mas, irmãos, até a esposa voltou para trás, não é? Voltou os olhos para trás. Não olha para trás. Vai e não olha para trás. Ela olhou para trás e viu uma estátua de sal. Assim o Senhor fala: aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino. Você começou a andar nessa graça, não começa a ter saudade da sua vida atrás, não. Não olha para trás, não. Olha para frente. Vai adiante, para você ficar cada vez mais agradável aos olhos do Senhor. Assim, queridos, Ele fez abundar para nós as riquezas da sua graça. Vocês já experimentaram a riqueza da graça? A riqueza da graça, irmãos, ela é multiforme. Em cada um se expressa de um jeito. No caráter, na evidência dos dons. Há dons que se manifestam, que enchem uma casa de alegria, libertam uma família. Há dons de cura que tiram uma pessoa da morte, da linha de morte. Vocês já viram esse dom? Eu já vi. Às vezes uma unção está aí cumprindo essa função. Tem pessoas que estão precisando de uma resposta, não tem jeito, não tem mais tempo, de repente Cristo pega alguém com um dom e abre para ele uma perspectiva. Não tem muito tempo, um empresário que tentava legalizar a empresa dele há muitos anos, numa igreja, e ele precisava de um jeito, mas não conseguia a liberação, não conseguia. Todas as vezes que ele protocolava um pedido, era negado. Numa busca de dom, lá nos Estados Unidos,
O irmão recebeu a virtude, Deus começou a falar em língua. Eu falei, mas Senhor, eu sinto uma virtude tão grande. Eu queria, pelo menos, que alguém interpretasse o que eu falo. Que alegria! Do lado dele tinha um irmão que era esse empresário, que protocolava direto um pedido para legalizar a sua empresa e não conseguia. De repente o ouvido dele se abriu, ele entendeu o que o irmão falava. O senhor falou para ele, protocola um pedido com tais e tais termos. No outro dia ele protocolou, foi para a secretária dele, protocola esse pedido aqui, entrega lá nessa sessão do governo. 11h15 veio a resposta, petição aprovada. Anos tentando. Na interpretação da língua, o Senhor passou para ele o segredo. A riqueza da graça. Aqui tem riquezas, coisas maravilhosas, que não tem curso, não paga. Você não paga aqui nem para ser ungido, para ouvir a palavra, você não paga para nada aqui. Aqui todos nós temos o mesmo salário, se ficar fiel até a morte na fé, teremos a vida eterna. Riquezas da graça, nós temos visto tanto, não dá para entrar aqui em detalhe, porque agora já acabou. Quantas riquezas existem na graça do Filho de Deus? Quantas riquezas, irmãos, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa refinadíssima, mas é com simplicidade. Se você ficar agradável ao amado, você vai começar a perceber as riquezas que estão na graça do Senhor. Quando minha filha era pequenininha, eu contei aqui na igreja, ela saía atrás de mim. Um dia eu fui no banheiro, ela entrou, eu fechei a porta, ela entrou, não vi ela entrar. E ela colocou o dedinho perto onde fica a dobradiça. Eu fechei a porta, esmaguei o dedinho dela. Ela deu um grito tão grande, tão forte. Eu peguei ela no colo e ela gritando, cheia de sangue, eu com ela no braço, apertei ela no meu braço. E ela gritava, eu queria orar, mas não tinha força de tanto que eu fiquei aflito. Mas num dado momento eu consegui ajoelhar na sala, peguei ela, abracei no meu braço. Ela já é casada, mas ela era menininha naquele tempo. Comecei a orar, Senhor, tem misericórdia. Eu aleijei minha filha, olha o que eu fiz, Senhor, tenha misericórdia. Num dado momento, ela parou de chorar. Eu levantei com ela no meu braço e falei, deixa o papai ver seu dedinho. Olhei, Deus está aqui me ouvindo, irmão, aqui nós não fazemos teatro. Não tinha nenhuma gota de sangue, nenhum machucado. O sangue ficou na porta. Riquezas da graça, riquezas da graça. Vocês acreditam nas riquezas da graça? Tem muita gente que não acredita mais não. Mas a graça é multiforme. Se você quiser, você vai conhecer cada vez mais as riquezas da graça do Filho de Deus. É isso que propõe. Tem muita coisa para pregar, mas não dá porque o tempo acabou. Mas ele vai tornar a congregar. Olha que tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Porque como aquela harmonia do céu foi quebrada e depois foi restaurada porque o opositor foi jogado fora, quando essa igreja subir, vai ser a maior festa no céu. Vai congregar nele todas as coisas. Encerra para sempre o episódio da guerra. Quem está na guerra, a coisa que ele mais almeja no mundo é ver a guerra acabar. Coisa que ele mais almeja. E meu pai pegou o navio para a guerra. Mas ele recebeu a mensagem que a guerra tinha acabado, ele voltou. Foi uma alegria para ele era solteiro. Quem está na guerra recebe a notícia, a guerra acabou. Eles pulam, cantam, até choram, a guerra acabou. Acabou o nosso sofrimento. É precisamente isso que está para acontecer. A guerra vai acabar. E Deus vai congregar com ele todas as coisas. E você vai conhecer a felicidade verdadeira. A verdadeira felicidade. O que é realmente andar com Deus lá em cima na glória. Vale a pena atravessar as dificuldades, as perdas. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de problema, isso aqui podia ser aqui uma antessala do paraíso. Mas se isso aqui for antessala de algum lugar, acho que é antessala do inferno, porque aqui só tem problema. É morte. Tudo termina na morte. Ninguém sai vivo daqui. O que eu sei que saiu vivo daqui foi Enoque e Elias. De todos os bilhões de seres humanos, ninguém sai vivo daqui. É a morte. Mas com Cristo nós vamos sair vivo. Vamos sair vivo. Escapar vivo. Quando tomba o corpo e todo mundo começa a chorar, você começa a sorrir.
Ele chora, daqui a pouco nós encontramos. Eu começo o meu sorriso e não choro mais. Esse é o final da jornada aqui embaixo para quem anda com Cristo. As riquezas da graça são multiformes, são coisas refinadíssimas. Daria para contar aqui por muito tempo quantas riquezas que eu já vi nessa graça maravilhosa. E a maior riqueza que existe é a transformação na estrutura do seu caráter. É você, sem perceber, você está se mexendo, modificando. Você já viu uma borboleta antes de virar borboleta? Ela é um bicho feio, uma lagarta. Mas ela entra no casulo, depois ela rompe o casulo, as asas soltam e tem borboletas lindas, cheias de cores, ela sai voando. Já não é mais uma lagarta presa, arrastando pelo chão. É um ser que voa nos ares. É isso que o Senhor vai fazer conosco. Vai transformando a nossa natureza até nós sermos parecidos com Ele na eternidade. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a verdade da palavra de Deus. Fica firme, não incline o teu coração para a carne. Incline o teu coração às obras do Espírito. As obras da carne nós conhecemos. Inveja, maledicência, prostituição, lascívia, crimes, mentiras, maledicências. Mas a obra do Espírito é amor, paciência, longanimidade, paz, justiça, temperança. É assim que você vai saber para que lado que você está inclinando. Qual desses frutos aparece em você? Aí você sabe que tipo de inclinação tem em você. Se é para a carne, se é para o Espírito. Quem está inclinado na carne, aqui está a palavra, inclina-te para o Espírito. Quem está para o Espírito, aqui está a palavra, inclina-te mais ainda. Quem é justo, seja mais justo. Quem é santo, seja mais santo. E quem quer ser sujo, pasme-se. Sabe o que a palavra fala? Seja mais sujo. Quem é sujo, suje-se mais. Sabe por que está escrito isso? Que não vai chegar no céu ninguém mais ou menos salvo. Nem vai chegar no inferno ninguém mais ou menos condenado. Aqui nós fazemos escolhas. Quem está inclinado para o pecado vai inclinando cada vez mais até se encher na medida do pecado. Quem está inclinado para o Espírito vai se enchendo cada vez mais do Espírito, até se encher da plenitude do fruto do Espírito. Ao final, como está escrito, a árvore onde ela cai, ali ela fica. Tombou do lado do Senhor, é lá que você vai estar. Tombou do lado do pecado, é lá que a pessoa vai estar. Esta é a palavra, Deus seja louvado.